Na série Saiba Tudo sobre liturgia, a fé católica nos ensina que pelas palavras da consagração na Santa Missa, o pão se torna corpo e o vinho se torna sangue de Cristo. Diante dessa ação da onipotência divina, mistério de fé, eu pergunto para você que é um ministro de Eucaristia, você que é um cerimoniário, você que é um catequista, você que é um leigo que gosta de saber das coisas. Em qual momento da missa isto acontece? E mais, o que é transubstanciação? Se você não sabe, assista a este vídeo. E logo após a vinheta, então vamos saber realmente o que significa transubstanciação. Vamos lá? Então, este é mais um mistério da nossa fé. A transubstanciação acontece no momento em que o padre, na Santa Missa, consagra pão e vinho, ou seja, a substância do pão se transforma na substância do corpo de Cristo e a substância do vinho se transforma na substância do sangue de Cristo. A consagração do pão e do vinho em corpo e sangue de Jesus se dá no momento que a gente chama na liturgia de epíclese. É outra palavra difícil que normalmente não ouvimos, né? Assim como transubstanciação. O padre, por exemplo, não fala assim, vamos fazer a transubstanciação do corpo. Vamos pedir, né, a epíclese deste momento. Então, a palavra epíclese, né, ela se equivale, numa tradução mais literal, a invocar. Ou seja, naquele momento que o padre coloca as mãos sobre as ofertas no altar, né, o Espírito Santo, né, ele invoca o Espírito Santo e o sacerdote diz as seguintes palavras: santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos. Se lembra, nesse momentinho é tocada a sinetinha, toda a assembleia se ajoelha, porque é o momento da consagração. Pois bem, é nesse momento também que ocorre a transubstanciação. Aquele pedaço de pão, aquele pouco de vinho vão se tornar o corpo e o sangue de Cristo. Mas como assim? Vamos buscar um pouco de história para a gente tentar compreender onde, como e quando surgiu, né, esse termo transubstanciação. A igreja, né, ela passou a usar o termo transubstanciação justamente para designar este momento na celebração. A conversão ou a mudança da substância do pão e do vinho no corpo e no sangue de Cristo sempre existiu. E foi a partir da instituição da Eucaristia pelo próprio Senhor Jesus, quando ceou com os seus apóstolos. Conforme as passagens bíblicas, por exemplo, no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 26, versículo 26 e 27, no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículos 22 e 24, no Evangelho de Lucas, capítulo 22, 19 e 20, e também na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos de 24 a 25. Depois pega lá os trechos e veja, foi o próprio Senhor que instituiu a Eucaristia. Bom, faltava, porém, uma palavra capaz de expressar, à luz da filosofia e da teologia, essa realidade. Esse termo lhe apareceu entre os séculos XI e XII e se tornou comum a partir de então. Com efeito, em 1079, um concílio regional em Roma, recolhendo dados da tradição, elaborou a seguinte profissão de fé: intimamente creio e abertamente confesso que o pão e o vinho colocados sobre o altar, mediante o mistério da oração sagrada,
e as palavras do nosso Redentor se convertem substancialmente na verdadeira, própria carne e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, no século XIII, o Concílio de Latrão número 4, 1215, consagrou em seus documentos a palavra transubstanciação e que também foi usada pelos concílios de Latrão V, 1415 e 1417, o Concílio de Florença, no ano de 1438 e 1444, e de Trento, em 1551, sendo este que afirmou que a conversão do pão e do vinho em corpo e sangue de Cristo foi com muito acerto e propriedade chamada pela Igreja Católica de transubstanciação. Pois bem, eu falei até agora da doutrina da Igreja e o que a filosofia dizem a respeito da transubstanciação. Podemos fazer aqui um paralelo com o que diz a física moderna a respeito, dessa mudança de substância, porque o seu significado da física difere dos conceitos que se tem da transubstanciação, ou seja, substância, matéria e acidente, que são os alicerces também da transubstanciação. Na física se diz o seguinte: em todo ser há um conjunto de notas acidentais. Vamos lá, o que são notas acidentais? Tamanho, peso, cor, sabor e etc. Mas também existe necessariamente um substrato permanente e inalterável que dá unidade e coesão a esse ser. Mas sempre vemos os acidentes e não a substância. Por exemplo, o que substá ou o que suporta de um ser. Vamos lá, para entender essa questão aí da física. Na consagração, ocorre, pois, a transubstanciação. O pão e o vinho conservam todos os seus acidentes, física, cor, quantidade, sabor, mas se transformam em sua substância de pão e de vinho, na substância do corpo humano e no sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. Como explicar isso? Pois é um mistério de fé que, embora não seja absurdo, conforme ficou demonstrado, exige uma intervenção de Deus que tudo pode, a fim de ser realizado esse grande ato de amor. Antes de sua morte e ressurreição, o Senhor Jesus quis dar-se em comida e bebida para nos salvar. Pois bem, você viu hoje o que é transubstanciação, o que é epíclese, quais são os seus significados, quando que ocorre a mudança do pão e do vinho no corpo e no sangue de Cristo, quando esse termo começou a ser usado, e que tudo isso parte do mistério da nossa fé. Eu creio, pela fé eu acredito. E de fato, Jesus está presente sim na Eucaristia. Se você gostou deste vídeo, deixa aí o seu like, seu comentário. Não se esqueça de inscrever no canal. Deus abençoe e até o próximo vídeo.